Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os fundos mais recomendados. Eu vou pegar aqui os recomendados de outubro para a gente comentar um pouco aqui sobre eles. A gente tem aqui no topo com 7 recomendações o BTLG, depois KNCR11 também com 7. Em seguida a gente tem KNSC11, XPML, enfim, vocês podem ver o restante aqui. Vou falar um pouco sobre os três primeiros, que no caso é o BTLG, o KNCR11 e o KNSC. A gente vai fazer uma breve análise desses fundos aqui, as principais recomendações de outubro, e vocês vão ver aí se faz sentido ou não ter esses fundos na carteira. Bom, um ponto muito interessante que eu venho observado até nas recomendações de fundos imobiliários, e se a gente considerar inclusive esses sites, as corretoras, no geral eles estão buscando ser bem conservadores, e isso é um ponto positivo, pessoal, porque o que acontece? O mercado de fundos imobiliários ele é dominado por pessoas físicas, então a maior parte dos investidores de FIIs são pessoas físicas e muitas vezes iniciantes. São pessoas muitas vezes sem experiência com o mercado, com as oscilações. E essas recomendações, mesmo que sejam recomendações de bancos e corretoras, elas acabam tendo, vamos dizer assim, um embasamento legal, porque isso faz com que o investidor iniciante ele consiga se proteger. Porque o que acontece? Se você escolher um fundo imobiliário sem critério, a chance de você perder muito dinheiro, ela é grande. Existe um risco nos fundos imobiliários. Não é o mesmo risco das ações, mas é um risco relevante. Podem acontecer aí cenários onde seu patrimônio vai cair 50, 70, 90%, a depender da escolha. Então, vamos começar falando do BTLG11, que é o mais recomendado. Aqui ele é um fundo de tijolos, então olha só, ele tem como objetivo obter renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações no segmento de logística. É um fundo logístico, tem um dividend yield alto, por ser um fundo de tijolos, é 9,5%. O que a gente espera quando a gente compra um fundo de tijolo? É que ele renda o IPCA, ele consiga entregar o IPCA na valorização da cota, porque os imóveis ali a gente entende que eles vão valorizar ao longo do tempo, e além disso ele te entrega um prêmio, te entrega os dividendos. Então a gente espera aqui que esse 9,5% ele seja acrescido do IPCA ao longo do tempo, considerando a valorização da cota. Então realmente é um rendimento elevado. É um fundo aí de valor de mercado de 4,4 bi. A cota custa na faixa aí de R$ 100. Isso de acordo com o último relatório, tá, pessoal? E depois vocês podem conferir em sites como Investidor 10 quanto que o fundo está negociando. O rendimento aqui mensal de 0,79 por cota. Se a gente descer um pouco aqui, a gente vê o LTV, são garantias, a gente vê a vacância financeira baixíssima. A gente tem mais algumas informações aqui do retorno do fundo versus o índice de referência, que é o IFIX. Então, ele vem superando o IFIX, considerando aí 2025. Se a gente descer um pouco, a gente já consegue entrar em mais detalhes. Olha só, a da rentabilidade do fundo. Então, a gente consegue puxar aqui no mercado secundário, a gente tem o BTLG despontando, então ele ganha do CDI, do Ibovespa e do IFIX, o índice de referência. Isso está considerando aí 2019, de 2019 a 2025. É um desempenho bacana, supera aí o índice de referência e outros índices aí como o Ibovespa e o CDI. A gente tem um histórico aqui de dividendos, é um bom histórico. A gente consegue verificar a evolução de cotistas, evolução de dividendos, perfil dos ativos. Então a gente tem logística aqui com 95%, 1% varejo, 4% industrial. É um fundo logístico puro praticamente. Os contratos, 35% atípico e 65% típico. Os atípicos são melhores, pessoal, que garantem maior proteção, mas é normal também ter os contratos que são padrão, os contratos típicos.
Os atípicos vão ter cláusulas aí diferenciadas, garantem maior proteção ao fundo. E vocês podem ver que o indexador aqui dos aluguéis é o IPCA, por isso que eu falo para vocês, o principal é o IPCA seguido do IGPM, por isso que eu falo para vocês que ao longo do tempo, esse fundo ele tende aí a entregar inflação mais um prêmio, por se tratar aí de imóveis físicos. Aí a gente tem aqui sobre multas, tem informação sobre multa, 42% mais de 12 aluguéis, 4 a 12 aluguéis, aí a gente tem 50%, enfim, aí a gente já abaixo tem acesso à carteira. E é muito importante vocês olharem a carteira, e no caso dos fundos de tijolos, o ideal é que um único ativo ele não seja responsável por mais de 30% das receitas. Aqui o principal ele vai ser responsável por 11% das receitas, ó, aqui a gente tem receita de locação, aqui é por valor patrimonial, tá? Então, desse lado aqui, por isso que dá essa diferença, aqui é pelo patrimônio do fundo, que vai representar 10%, mas na parte da receita aqui, esse imóvel representa 11%. Mas assim, muito bem diversificado, olha só, 8%, 7%, 7%, então não tem nenhum imóvel assim que tem uma representatividade absurda nas receitas, o maior é 11%. Aí a gente tem acesso aos inquilinos aqui, ó, vocês podem ver que são inquilinos bons, são inquilinos aí que dificilmente vão dar problema, são empresas referência. Aí vocês podem ir descendo aí o relatório e fazendo uma avaliação realmente detalhada, ó, por quantidade de locatário dos imóveis. O ideal é sempre você ler o relatório e ver as principais informações. Aqui, pessoal, de cara, a gente tem que é um fundo bem diversificado entre inquilinos, bem diversificado também entre os imóveis aqui. A gente consegue ver um pouco mais dos locatários, então a top 20 locatários e o percentual que eles representam aí na receita. Então essa informação também é muito importante para ver se um inquilino aí não tem um grande peso na carteira. E aí o inquilino que vai ter o maior peso é o Açaí com 7%, então bem diversificado. Olha só, os 20 maiores locatários são responsáveis por 71% da receita do FII. Então, muito bem diversificado em imóveis, em inquilinos. Não tem ninguém aí que está representando um percentual muito alto do portfólio. E a gente vê aqui que realmente é um fundo de alta qualidade e até por isso é uma recomendação que faz muito sentido, até um ativo mais defensivo do segmento logístico, que é um segmento que tem mais resiliência. Então aqui a gente tem também um pouco das informações da alavancagem do fundo, e aí vocês conseguem verificar que também não é um fundo que está muito alavancado, está aí dentro da normalidade. Olha só, então a gente tem detalhes, ó, as obrigações do BTLG possuem perfil de longo prazo, com vencimentos superiores aos 4 anos e que são pouco representativos frente ao patrimônio. Então, representa 2,7%. E, além disso, seu custo médio representa IPCA mais 5,91%. Então, é um endividamento aí barato, representa um percentual muito baixo aqui dentro do fundo. Eles falam um pouco também do fundo na mídia. E aqui, pessoal, excelente, é um excelente fundo. De fato, aí a gente vê que é uma recomendação que faz sentido total, total. Vocês viram lá em cima também a questão da vacância. Eu estou subindo aqui só para a gente ver se tem mais alguma informação. Ó. Então, ele tem a cota patrimonial a R$ 103,87 e negociando por R$ 100, negocia abaixo do patrimonial, de acordo com esse relatório. Ideal que vocês confiram também, a depender do momento que vocês estão vendo aqui. E vocês podem conferir ali no site Investidor 10, Status Invest, se está abaixo do valor patrimonial. A gente tem um fundo de altíssima qualidade ainda, negociando com desconto. Agora vamos passar para o próximo. Vamos falar um pouco aí do KNCR. Esse fundo aqui é um fundo que eu adoro. Ele está com a cota patrimonial aqui de 101,97 na data do relatório, a cota mercado 105,10, então ele costuma negociar aí um pouco acima do valor patrimonial,
porque é um fundo de alta qualidade, aí eu só aconselho aí vocês que forem investir, não pagar muito acima do valor patrimonial em fundo de papel, porque ele tende sempre a colar ali no valor patrimonial, então busca não pagar mais que 1,03, 1,04. 1,1 eu já até desconsidero o investimento, então dá uma olhada lá. Mas isso aqui, pessoal, é um fundo de altíssima qualidade, a taxa de administração baixa, não tem taxa de performance. E o objetivo desse fundo, a gente tem aqui o portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominante pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente CRIs. E se eu não estou enganado, o objetivo dele aqui é entregar aí um pouco mais que 100% do CDI, mais ou menos em linha a 100% do CDI, olha só. Tanto que 98,3% é CDI, a gente tem um percentual muito baixo de IPCA e Selic aqui. É um fundo mais focado em escritórios, shoppings, logístico, ele é bem defensivo. E aqui, pessoal, vocês podem ver que o dividendo é bom, o dividendo é alto. É claro que se, por exemplo, o CDI ele começar a cair, na verdade, se a Selic cair, o CDI vai cair como consequência e os rendimentos do fundo tendem aí a diminuir um pouco. Pessoal, lembrando que por mais que o fundo ele tende a entregar 100% do CDI, um pouco mais do que isso, nos dividendos já isento de imposto, então nem se compara com o CDB que você vai ter que pagar o imposto ali sobre o rendimento, e ele aqui vai te entregar esse percentual isento de imposto. Bom, é o que o fundo pretende. É claro que podem acontecer problemas, pessoal. É renda variável. Mas se a Selic cair e, consequentemente, o CDI cair, por mais que os proventos aqui eles tendem a diminuir um pouco, a tendência é que o valor da cota ele aumente, tá? Porque aí vai existir um prêmio maior sobre o risco. É um ativo de renda variável. Então, sempre que a Selic cai, a tendência é que os ativos de renda variável eles subam, tem uma tendência de subir, mesmo que esse ativo aqui ele seja atrelado ao CDI, os seus rendimentos. E aí, pessoal, a gente tem uma carteira sensacional, olha só, tudo CDI mais, CDI mais uma taxa baixa, então vai render aí o CDI mais taxas na faixa de 2 a 3%, porque são todos títulos conservadores, e esse fundo aqui ele preza muito pela qualidade do crédito, então pode ver que a carteira é pulverizadíssima. A gente tem como principal título aí representando em torno de 4% do fundo. E assim, eles escolhem a dedo, pessoal. Escolhem a dedo os títulos, tanto que tem anos aí, nunca teve problema de crédito, de inadimplência. É um fundo de altíssima qualidade. Então a gente tem garantias fortes aqui, pode ver LTV 60, 40, 58. Quem não sabe o que é isso, são as garantias, quanto menor, melhor. Se o LTV é 50%, é que a garantia representa o dobro ali do devedor, do saldo devedor, então vai cobrir tranquilamente, tá? Então o risco de crédito aqui, no geral, ele é muito, muito, muito baixo. E, enfim, é um fundo aí que tem uma entrega sensacional. E aqui é muito tranquilo, é só você tentar não pagar muito caro. Faz sentido você comprar ele com ágio, porque vai ser difícil aí comprar sem esse ágio, mas você tenta comprar e não muito caro, não muito acima aí do patrimonial. E aí, por último, a gente tem o KNSC11. Então, a gente tem outro fundo aí da Kinea, está sendo recomendado aí, bem recomendado. E aqui a gente tem um fundo com uma outra estratégia, portfólio dedicado ao investimento em valores imobiliários de natureza imobiliária, especialmente aí nos CRIs, cotas de fundos imobiliários, cotas de outros fundos. Não tem taxa de performance, 1,20 administração. Aqui a gente tem um fundo um pouco mais agressivo, ele pega aqui 56% IPCA aproximadamente, em torno de 39% CDI, 4,4 Selic, que vai ser mais provavelmente questão de caixa. A gente tem 25% escritório, depois residencial, depois logístico, como alocação, principais alocações por setor. Aqui ele tende aí a tomar um pouco mais
de risco do que o KNCR, então ele vai ter um pouquinho aí mais de risco. E aí vocês vão ver aí que, se a gente vamos pegar aqui, se tem informação da taxa média do fundo, olha só, a gente pega aqui PCA mais 10, CDI mais 3,10, e se a gente pega aqui, a gente pega CDI mais 2,16, então aqui tende a ter uma entrega aí um pouco mais alta, com relação à rentabilidade mesmo, mas tomando um pouco mais de risco. Então são dois fundos até complementares, ó. A gente tem aí acesso ao resumo da carteira, então vai ser a CDI mais 3,10, 42% desses CRIs aqui alocados do patrimônio líquido, e os CRIs que estão atrelados à inflação, 62,2, a inflação mais 10,66. Então é um rendimento aí alto, relativamente alto, mas assim, é um risco equilibrado que eles tomam. Então, se a gente, deixa eu ver se tem esse detalhamento aqui, e também é um detalhamento bem legal, que acredito que eles trazem também, ó, alocado em CRI, majoritariamente CDI mais 2,16. Então, aqui é prioridade ter o CDI mais, e aqui a gente já tem um equilíbrio. Aqui a gente tem uma carteira um pouco mais concentrada aqui no início, então a gente tem alguns fundos aí com a representatividade na faixa de 3%, mas também ele é muito pulverizado, então olha só, a gente tem IPCA mais 8, IPCA mais 9,5. Aqui, pessoal, tudo vocês podem ver que eles já estão buscando aí mais entregar retorno, tá? Então a gente tem CDI, a gente tem IPCA, tem uma combinação aí bem interessante. Então eles têm uma pitada aí de risco, mas também mantendo a ideia de qualidade do crédito. Mas aqui você acaba tomando um pouco mais de risco, tá? Então isso aqui é importante vocês visualizarem, mas também é um fundo de altíssima qualidade que vem tendo uma entrega aí muito bacana para o investidor. E bom, aqui todos os três fundos, de acordo com as minhas observações, passam facilmente nos meus critérios. Até dois deles aqui eu tenho no meu portfólio, eu invisto nesses fundos. E aí, a questão principal aqui também desse fundo é você tentar não pagar caro. Então, a gente tem aqui uma cota patrimonial de 8,76 negociando a 8,8, R$ 8,80, um pouco acima aí do patrimonial, mas bem pouco aí acima. Então, já é um fundo que está descontado, levemente descontado, dá para vocês comprarem com mais tranquilidade, sabendo disso. É claro, como eu disse para vocês, sempre entrem no site, tá? No Investidor 10 para verificar como é que está aí no momento que você vai investir, porque eu estou falando aí de acordo com as informações aí desse último relatório, tá? Então pode ter variação aí ao longo do tempo. Mas, de fato, aí, dentre os fundos mais recomendados, os três principais, os três primeiros eu gosto bastante, até como eu disse para vocês, acho muito bom que as corretoras e os bancos eles estão tendo mais critério aí para falar de fundos imobiliários, até para proteger aí as pessoas físicas. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui ele não configura a recomendação de compra ou venda de ativos, tá? Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.